Prezados compatriotas, uma excelente noite a todos. Estamos aqui com dois grandes amigos, com dois grandes convidados especiais. O comandante Robson Farinaso, do canal Arte da Guerra, e o Rogério Anitablian, do canal Rogério Anitablian. Essa live aqui é a primeira live do ano no canal Brasil Independente, é a live de abertura desse ano, que será um ano bastante rico em termos de experiências e aprendizados na política brasileira e na construção do nacionalismo brasileiro. Eu, pessoalmente, estou bastante otimista quanto a esse ano, e é que eu não estou falando, eu não sou otimista em relação ao governo, ou à oposição, ao partido A, B ou C, eu sou otimista em relação ao Brasil, acima de partidos, acima de ideologias, o Brasil como a grande nação que é. Eu estou bastante otimista que o Brasil vai terminar 2023 mais sábio, mais rico, mais potente, mais capaz de realizar o seu futuro do que está entrando. Né? Independentemente do que acontecer, será um ano de muitos aprendizados e nós temos que ter a cabeça suficientemente esclarecida para conseguirmos aprender com a realidade. A realidade é uma grande escola e nós temos que estar à altura de sermos alunos dela. Né? Para sermos alunos e também construtores. Né? Conhecer a realidade para melhor agir sobre ela. Né? Então precisamos saber onde efetivamente nós estamos, em que sentido nós caminhamos até agora, para onde nós vamos. Então precisamos ter uma leitura do momento. Então eu vou passar aí para os nossos convidados para eles falarem sobre como eles estão vendo o momento atual do Brasil. Passo primeiro para o Rogério Anitablian. Boa noite, Felipe. Boa noite, comandante. Boa noite a todo o público que nos acompanha. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Felipe. Eu acompanho o seu trabalho, você sabe, eu sempre comento em público e em privado que é um trabalho muito importante para o Brasil, porque é um trabalho de um jovem muito capaz de analisar o cenário brasileiro, estudioso, conhecedor e corajoso, porque eu acho que esses predicados asseguram uma condição de atuação gabaritada. Então, eu tenho falado muito sobre isso. Acho, e que todos os amigos aqui do nosso canal, Rogério Anitablian, do Arte da Guerra e do próprio Felipe, fiquem cientes dessa potencialidade e trabalhem junto com o Felipe e conosco para que esse potencial possa ser empregado em prol do Brasil. Nós temos um momento muito complicado na esfera mundial, no mundo, onde você tem esse conflito na Ucrânia que está tomando todas as atenções no que diz respeito aí à questão de informação, de análise geopolítica. Há um empenho muito grande nos canais de YouTube, há um empenho muito grande também por parte das grandes mídias, ainda que muitas vezes sejam análises tendenciosas. Eu quero crer que, para o Brasil, especialmente, esse é um momento que tem algumas possibilidades de exploração, do ponto de vista positivo. Primeiro é trazer à tona a questão do debate realmente embasado sobre o que acontece na cena mundial. O que está acontecendo, do ponto de vista geopolítico, militar e geoeconômico, nos dá também uma dimensão de aprendizado em relação ao que a gente pode depender do uso e do controle, por exemplo, da questão dos recursos energéticos. Os recursos energéticos que são parte importantíssima desse conflito, seja pelo potencial que tem a Ucrânia, seja pelo potencial que tem a Rússia, seja pela demanda que tem os europeus, seja pela demanda que tem a Eurásia de modo geral, a Índia, a Turquia, a China, toda essa construção, inclusive da dependência que havia da indústria europeia, em especial da indústria alemã, do gás da Rússia. Isso nos dá uma dimensão muito interessante. Por quê? Porque nós temos uma discussão em relação ao nosso petróleo, ao nosso pré-sal, à nossa Petrobras, ao nosso gás, e a dimensão do quão importante politicamente é nós termos uma autonomia, no sentido não só de explorar, como de termos o conhecimento técnico, científico, para que a gente possa, a partir daí, explorar as potencialidades do Brasil na esfera industrial, na esfera do agronegócio, na esfera, inclusive, do seu setor de defesa, do emprego
do setor de defesa para o desenvolvimento da própria indústria, questão do uso dual, tudo isso veio à tona. E está todo mundo muito interessado nisso nesse momento. Então, eu vou começar lançando essa situação para que nós resgatemos o que é verdadeiramente importante. Antes de discutir lacração, essa coisa das pessoas ficarem com antipatia prévia de A, B, C ou D em função da sua opção política ou do seu voto, nós precisamos discutir com maturidade, com ciência, verdadeiramente, com conhecimento e olhando para projetos de Estado e nunca para projetos de governo, tudo isso que veio à tona a partir do que acontece na Europa. É uma oportunidade fundamental. E, a partir daí, nós temos oportunidades, inclusive, de aprendizado para o desenvolvimento da indústria de fertilizante, para o desenvolvimento da indústria naval, nuclear, a questão do xisto, enfim, muitas questões importantes. E o Brasil tem tudo para ser autóctone em metais raros, em combustíveis. É uma oportunidade ímpar que está colocada a partir daqui. Então, peço a todos vocês, inclusive, que deem o like. Quem não está inscrito, faça a inscrição e façam compartilhamentos, porque esse debate é muito importante para o Brasil. Vou passar para o comandante Robson, que sempre uma alegria estar junto com vocês aqui. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Felipe. Boa noite, pessoal. Gente, eu acho que o Brasil ele pode estar, não nós, né? Mas o mundo está chegando num momento de inflexão. Pode estar chegando, é bem provável o nascimento desse mundo multipolar. Então, vão aparecer grandes oportunidades para o Brasil, mas eu acho que também grandes pressões. Por quê? A gente sente que o imperialismo ele está numa sinuca de bico, a situação está muito difícil. Há pressões enormes vindo da Rússia, não preciso nem dizer, do Irã também, da China, de países africanos. A própria Índia, ela avançou bastante no cenário internacional. A Índia ela tem uma política própria, mas com certeza, em termos de visão do imperialismo, ela é mais um problema do que praticamente uma coisa neutra. Então, eu acho que o Brasil precisa olhar para tudo isso e buscar as oportunidades que certamente vão se apresentar, bem como se blindar contra as ameaças que vão surgir, porque dia desses nós fizemos uma live, acho que eu, o Rogério e o Rui Costa Pimenta, e o Rui falou uma coisa que é verdade, né? O imperialismo vai cair atirando. Dificilmente o pessoal vai entregar de bandeja aí essa hegemonia, essa exploração, né? Toda esse domínio que eles tinham pelos países assim do chamado Sul Global, no qual o Brasil está inserido. E eu preciso lembrar uma coisa muito importante, né? O Brasil é a grande joia da coroa. É um dos países mais ricos do mundo, mas tem riqueza no mundo. Próximo aos Estados Unidos, eles não têm o mínimo interesse que nós nos desenvolvamos. Nós somos concorrentes, é um fato. Se o Brasil se desenvolver, ele vira uma outra China. Essa que é a verdade, em termos de pujança econômica. Nós tomaríamos muito mercado da Europa, dos Estados Unidos. Então, existe todo o interesse do mundo em nos manter nesse atraso. Então, eu acho que esse é o mundo que está se descorteando, mas nós temos por obrigação conscientizar a nossa comunidade aqui desses desafios e pregar a união no sentido de superá-los. Essa é a minha abertura aqui nessa live maravilhosa. Obrigado. Concordo integralmente com o Rogério e o comandante, subscrevo tudo que eles disseram. De fato, e muitos ainda não se deram conta, embora estejam vivendo isso, que o século XXI está começando agora. Né? O século XXI ainda não começou inteiramente, mas está começando. E o século XX, que ainda não tinha se encerrado, está se encerrando a passos largos. Né? Então, no século XX, a disputa principal no mundo foi econômica. Né? Havia a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre dois grandes modos de produção. Né? Um modo de produção capitalista e outro modo de produção comunista. Um que favorecia a iniciativa privada e tudo mais, e outro que, enfim, havia uma estatização ampla. Né? Isso acabou
isso sucumbiu. O mundo hoje está muito mais complexo do que era na Guerra Fria, né? Então, porque a previsão do cientista político estrategista estadunidense Samuel Huntington de que o século XXI seria o século do choque das civilizações está se concretizando. Embora, ao meu ver, o horizonte se encaminhe mais para um diálogo de civilizações. Mas para que a gente chegue a esse diálogo de civilizações que outros, por exemplo, como o filósofo russo Alexandre Dugin chama de multipolaridade, para a gente chegar nesse ponto, a gente vai ter que passar pelo choque de civilização, porque o choque de civilizações não está sendo impulsionado pela China, pela Rússia, pela Índia, está sendo impulsionado pelos Estados Unidos enquanto liderança do Ocidente. Foi como o Rui Costa Pimenta falou na live com o comandante, o imperialismo vai cair atirando. E eles já estão caindo e já estão atirando. Eles é que deflagram o choque de civilizações, né? Então, qual é a diferença hoje, qual a diferença econômica essencial entre Estados Unidos e Rússia hoje? Diferença essencial não tem, né? São dois países em que o Estado, o seu complexo militar, assume o protagonismo no sentido de garantir a segurança nacional, a estrutura material da segurança nacional, com ampla participação do setor privado. Mas a principal disputa é civilizatória, entre dois modelos de cultura e de civilização. A do Ocidente, que se encaminha cada vez mais, afunda no desconstrucionismo pós-moderno, que é a desconstrução de tudo, a desconstrução da ideia de nação, a desconstrução da ideia de família, a desconstrução da própria ideia de indivíduo, né? E do outro lado, uma civilização que procura afirmar seus valores tradicionais, sua própria forma de ser, que diz, e que se defende, é defensiva, não é ofensiva. A Rússia não quer exportar o catolicismo ortodoxo para o restante do mundo. O que a Rússia não quer é sofrer essa guerra psicossocial que é o imperialismo dos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que a economia tenha ficado em segundo plano. Muito pelo contrário. Se a Rússia e a China se a Rússia, a China, a Índia podem afirmar seus valores, podem afirmar suas próprias civilizações, contrariamente ao Ocidente norte-atlântico, é porque eles conseguiram alcançar um patamar de desenvolvimento econômico, material e militar que permite a eles botar o pau na mesa e enfrentar os Estados Unidos, enfrentar o imperialismo, né? No século XIX, quando a Inglaterra chegou na Índia, na China, a Inglaterra foi avassaladora porque a Inglaterra tinha um domínio técnico, tinha um domínio industrial, o domínio da tecnologia, o domínio das armas, enquanto Índia e China, por mais ricas que fossem civilizacionalmente, não tinham essa sofisticação todas e caíram de quatro para a Inglaterra, foram subordinadas pela Inglaterra. Então, depois dos processos de independência, de descolonização, ficou claro para os países que haviam sido colonizados que somente pelo desenvolvimento eles teriam recursos materiais para afirmar as suas próprias identidades civilizatórias. E eles se desenvolveram e hoje estão aí como grandes atores mundiais, né? Então, o desenvolvimento deles foi um desenvolvimento pautado na ideia de autonomia, de independência. Um desenvolvimento no sentido que o Rogério falou, para eles dominarem as cadeias tecnológicas a partir dos seus próprios recursos, das suas próprias matérias-primas, gerando meios para defender aquilo que eles são, né? E qual é o papel do Brasil nesse mundo? O Brasil, ao longo do século XX, desde antes do século XX, desde 1808, pelo menos, o Brasil se coloca como periferia do Ocidente. Por mais que nós tenhamos afirmado no nosso próprio projeto civilizatório, mas, em última instância, o Brasil não conseguiu se desvincular das relações de poder do Ocidente. A consequência disso hoje em dia é que, quando o Ocidente afunda
civilizacionalmente, eles querem puxar o Brasil junto, porque o Brasil acaba estando na zona de influência do Ocidente. E o Brasil é estratégico para os Estados Unidos, porque dos grandes países independentes do mundo, e aqui eu não estou contando Austrália e Canadá, porque Austrália e Canadá são protetorados britânicos, pertencem à Commonwealth, não são países formalmente independentes, como o Brasil é. Dos grandes países independentes, fora os Estados Unidos, o Brasil é o único que se coloca na zona de influência ocidental. Então, o Brasil é, de fato, a joia da coroa, né? E isso, então, tanto é que dos grandes países, civilizações, o Brasil é o único que não tem bomba atômica, por exemplo. Então, muitos falam do processo de desindustrialização, mas a desindustrialização é uma tendência do Ocidente, não é uma tendência da China, não é uma tendência da Índia, não é uma tendência da Rússia, não é uma tendência da Indonésia, não é uma tendência do Vietnã, não é uma tendência da África. A maior parte do mundo está se industrializando. Se o Brasil está se desindustrializando, foi porque o Brasil se colocou como periferia de um bloco de poder que está decaindo. Está decaindo materialmente, está decaindo civilizacionalmente, está decaindo em todos os sentidos. Então, onde que a gente quer ficar? A gente quer ficar junto dos que estão caindo para a gente cair junto, ou a gente quer ficar junto dos que estão subindo para a gente subir juntos, né? E aqui não cabe moralismo, né? Mas a China, a Índia, esquece o que a China, a Índia e a Rússia são para os deles. Isso aí é problema do chinês, é problema do russo, é problema do indiano, né? Mas a gente tem que estar do lado de quem está subindo, não de quem está caindo. Mas a gente só vai fazer isso quando a gente se afirmar enquanto civilização própria, quando a gente tiver nossos próprios objetivos, nossa própria visão de Brasil, nosso próprio ideal de Brasil, que não pode ser simplesmente uma reciclagem de formas anteriores, por mais que as formas anteriores possam servir de referência e possam iluminar o caminho, mas a gente tem que procurar algo mais profundo, algo mais estrutural, algo que diga em que o Brasil, em última instância, é diferente dos Estados Unidos, é diferente do Atlântico Norte, né? E é essa a missão que o nacionalismo precisa se colocar, porque é a partir dessa missão do que a gente é, do que a gente quer ser, o que nós somos, para onde queremos ir, é que aí poderemos ter condições de formar nossos próprios projetos acerca de tudo, nossos projetos militares, nossos projetos econômicos, que passam necessariamente pela autossuficiência, pelo desenvolvimento das nossas capacidades. A gente não tem que ficar refém do mercado internacional. O Brasil é muito grande para isso, né? O Brasil tem todos os recursos, sejam eles naturais, humanos, para serem aproveitados aqui dentro para construir a nossa estrutura, para construir o nosso país. Então, a economia, assim como tudo, precisa estar enquadrada dentro do marco nacional. A referência não pode ser o mercado em abstrato. A questão é qual mercado? E quem é que vai definir qual mercado? É o Estado. O Estado enquanto representação institucional da nação, enquanto a nação politicamente organizada. Nesse sentido, eu vejo como muito positiva a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque foi a derrota de um liberalismo dogmático que não entendia a grandeza do Brasil, não vislumbrava a grandeza e as potencialidades do Brasil. Todo o bolsonarismo, toda a ideologia neoconservadora, alt-right, subjacente ao bolsonarismo, era uma ideologia de submissão nacional, de que o Brasil não era capaz e que, por isso, tinha que se render para a OCDE, tinha que se render para os Estados Unidos, tinham que se render para os imperialistas e para os globalistas, né? E o Brasil não pode seguir esse caminho. E tanto não pode seguir que o projeto bolsonarista foi derrotado, né? Porque não estava de acordo com a realidade do Brasil, né? E agora nós temos aí um governo Lula, né? Que
é menos dogmático na questão econômica, embora tenha várias deficiências, mas ainda assim é mais positivo do que o privatiza tudo, liberaliza tudo do Paulo Guedes. Mas o governo Lula ainda assim é um governo de ocupação cultural, né? No sentido de que está a serviço de uma agenda cultural externa, que é a do Partido Democrata dos Estados Unidos, e que mais cedo ou mais tarde vai nos levar a uma submissão econômica também, porque a consequência de se colocar, de se criar Ministério da Igualdade Racial, Ministério de Direitos Humanos, Ministério disso, daquilo, para atender a uma agenda cultural de fora dos Estados Unidos, a consequência disso é que mais cedo ou mais tarde a gente vai estar sendo obrigado a sancionar a Rússia, a China, para eles não seguirem essa agenda cultural que se coloca como importante, como fundamental, né? Mas eu tenho certeza que essa agenda cultural importada do governo Lula vai ser derrotada, assim como foi a agenda econômica importada do Bolsonaro. A economia de ocupação do Bolsonaro foi derrotada, felizmente. Assim como essa cultura de ocupação do governo Lula também será derrotada porque não está de acordo com a realidade do Brasil. Então, é por isso que os nacionalistas devem afirmar a centralidade da questão nacional. A questão nacional, seja na economia, seja na cultura, seja na defesa, seja em que âmbito for, porque é essa a referência que vai guiar o Brasil no futuro desse mundo multipolar, né? Para que desse choque de civilizações entre o Ocidente decadente e as outras civilizações ascendentes, o Brasil possa se colocar como civilização ascendente, possa se desenvolver economicamente para dar lastro material, para dar o suporte material, a afirmação de uma identidade civilizatória, e a partir disso, dessa nossa altivez, desse nosso crescimento, que não vai se dar nem nos marcos do bolsonarismo, nem do petismo, nem da alt-right de Miami e nem do identitarismo da Califórnia, são superando esses falsos dilemas, que são dilemas de todos eles de submissão aos Estados Unidos, superando esses falsos dilemas e colocando o Brasil em primeiro lugar. Mas o Brasil não é Brasil acima de todos só como efeito retórico, não. É Brasil, o Brasil em tudo. É o Brasil não é uma coisa meramente iconográfica. Não é meramente simbólico, tem que ser efetivo, porque simbolismo sem efetividade é idolatria, é outra coisa, né? Então a gente precisa afirmar quem nós somos e materializar isso na nossa economia, na nossa defesa, na nossa cultura, em tudo. É esse o desafio que está posto para o Brasil se colocar como uma grande potência, como uma civilização nesse século que ao que tudo indica, será o século do fim do imperialismo e do início de um grande diálogo de civilizações. Então, passa a palavra aí para o comandante, o Rogério, aí, para eles fazerem a vez do Rogério. As colocações dele. Tem um dado assim bastante importante que você colocou aí sobre a questão da busca das matérias-primas, né? Você tem colocado muito isso, né? Os Estados Unidos, eles se tornaram poderosos na medida em que eles asseguraram o controle de determinadas matérias-primas, inclusive extraterritorial. Então, eles foram buscar matérias-primas que muitas vezes puderam, de alguma forma, baratear, viabilizar e, de alguma forma, também gerar a condição para a produção de determinados itens que, se eles não fossem para essa busca extraterritorial, eles não teriam obtido. Então, essa questão, por exemplo, das guerras que foram feitas sob as mais diversas alegações, né? No Iraque, no Afeganistão, na antiga Iugoslávia, a secessão do Sudão, na própria Líbia, toda essa construção visou, ao meu ver, guerras com proxies aí na década de 70, na África subsaariana, no Médio Oriente, no Extremo Oriente, muita coisa que tinha por objetivo, na realidade, em última instância, assegurar o controle dos meios de produção. O controle desses meios de produção em relação a, inclusive, assegurar determinadas reservas de mercado. Então, eu vejo que o que a gente viveu no Brasil nos últimos anos, aí a partir daquela situação de 2013, decorre muito de uma tentativa
de proibir, ceifar, minimizar a capacidade do Brasil de desenvolver seus recursos a partir do seu pré-sal, por exemplo. Então, quando surge aquele pré-sal, quando surge aquela possibilidade, aquela perspectiva de você viabilizar uma indústria nacional com energia barata, abundante, polo petroquímico no Rio de Janeiro, com matéria-prima a partir do gás, aí no polo do Rio de Janeiro, né, que seria o quarto grande polo nacional, a gente tinha antes Capuava, Triunfo e Camaçari, aí você institui no Rio de Janeiro esse polo petroquímico, muita coisa aparecendo, descoberta de campo de gás em Campos, em Santos, muita coisa aparecendo, e aí, coincidentemente, você tem um processo de turbulência política, que, ao meu ver, ele vem sendo, de alguma forma, mantido, independente de quem está à frente do governo. Você tem aí uma instabilidade política, uma tentativa de dividir a sociedade brasileira, uma tentativa de não permitir que o diálogo seja instituído num nível adequado. Qual é o nível adequado? Quem tem que dialogar na sociedade brasileira? A gente fala muito sobre o exemplo da China, e estudando sobre o exemplo chinês, o que você tem na China, na realidade, é uma disputa de ideias no seio do partido. Não estou dizendo que seja o ideal para o Brasil ter o modelo chinês. Você tem a peculiaridade cultural, a tradição do Brasil e tudo mais. Mas você tem o quê? Você tem a disputa de ideias, você tem a disputa de gente que estuda para construir uma melhor proposta para o país. Então, nós temos que ter aqui no Brasil a mesma mentalidade, porque nós vamos precisar instituir um conjunto de condições que vão passar pelo desenvolvimento da indústria, com a questão da matriz tecnológica, com a questão do uso dual, com a questão de você construir as condições, seja no campo do transporte, seja no campo da ciência, da pesquisa, da tecnologia, para que a gente possa, inclusive, ter, não como uma potência imperial, mas ter a defesa dos nossos interesses na África portuguesa, na América do Sul, de um modo geral, por que não dizer, até na América Latina, de um modo geral. É fato que o México é um pouco mais complicado, porque é a área de influência dos Estados Unidos, fronteira dos Estados Unidos, mas é esse tipo de debate que a gente tem que construir e constituir. O que a gente tem de perspectiva é um cenário, ao meu ver, muito positivo, desde que a gente consiga, e a gente tem conversado muito sobre isso nos bastidores, com todos esses elementos que estão, vamos dizer, na órbita dos grupos que têm cooperado ou conversado conosco, o que a gente precisa é elevar o nível do debate. Mas elevar o nível do debate não só a nível retórico, mas para buscar esse tipo de construção e de preocupação. Quer dizer, o que a gente tem que olhar hoje é a necessidade de reverter todo esse ganho que a gente teve com a descoberta do pré-sal dos campos de gás no Brasil, no litoral do Rio, no litoral de São Paulo e tudo mais, em prol do desenvolvimento industrial brasileiro, em prol do desenvolvimento da indústria, do agronegócio, em prol do Brasil. Porque o que aconteceu na realidade, quando a gente fala em divisionismo e diversionismo, é que quando você caminha para a questão da construção desse debate diversionista, que acaba se sobrepondo ao que de fato é importante, a gente esquece e acaba perdendo tudo que é importante para o Brasil. Como a gente perdeu, de alguma forma, a capacidade de defender a nossa indústria naval, a nossa indústria nuclear. Uma questão que eu acho que precisa de consciência, de construção, e a gente precisa dedicar, ao meu ver, tempo para isso, para que não se repita, é a demonstração do uso do lawfare como arma política. Por exemplo, o comandante Robson indicou, e eu li um livro que achei muito interessante, que conta um pouco da coisa da Alstom, né, aquele arapuca estadunidense. O que a Alstom viveu no que diz respeito à questão das situações nas quais os interesses dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, foram contrariados. Né? A gente não precisa ir tão longe. Veja aí a questão dos próprios das situações referentes aí ao submarino nuclear australiano. Né? Então, as pessoas precisam entender, existe isso aqui, existe o lawfare. Então, quando as pessoas falam em corrupção, tráfico de droga, terrorismo, atentados ao meio ambiente, a gente precisa ver o quão isso é legítimo ou o quão isso é uma tentativa de controlar a informação, conquistar almas, mentes e corações e, a partir daí, legitimar determinado tipo de intervenção. O Brasil precisa compreender todo esse contexto. Então, elucidar o que aconteceu, o que tem acontecido historicamente, a partir, inclusive, da chamada Nova República. Por que a gente ficou para trás dos chineses? A gente teve um período muito bom entre 30 e 80 em relação ao desenvolvimento industrial, aumento do PIB, aumento da renda per capita, do IDH, e, de repente, nós ficamos para trás.
O que aconteceu em relação a isso? Como é que a gente pode trabalhar isso? Inclusive para construir consenso na sociedade brasileira. Para construir consenso, parte da ideia de que o debate seja qualificado. Porque enquanto a gente ficar discutindo chavão, epíteto, fulano é isso, Beltrano é aquilo, não sei o que, não vamos construir nada. Então, eu acho que esse debate é muito importante, é um trabalho técnico, um trabalho científico, de alguma forma, e um trabalho de persuasão, no bom sentido, persuadir a sociedade para que veja o que é importante e para que veja como nós podemos ter os melhores em cada área para desenvolver esse debate, para apropriarmos, nós brasileiros, nos apropriarmos do conhecimento, da cultura, da pesquisa, desses melhores, com os nossos recursos, para desenvolvermos o país. Então, acho que é uma oportunidade ímpar. Esse conflito na Ucrânia, o interesse dos jovens pela geopolítica, pela geoeconomia, pela questão militar, poder de dissuasão e tudo isso, é uma oportunidade ímpar. Nós precisamos, então, fortalecer os meios de comunicação, nossos meios de comunicação. Por quê? E aqui já caminho para o encerramento dessa intervenção. Porque é a partir daí que você legitima a construção política a posteriori. Se você tem um controle do fluxo da informação e ele é mal gerido, o que acontece? As pessoas não têm formação cívica, não têm formação política, não têm formação suficiente para entender em que aspectos elas podem doar o seu tempo e a sua energia para a construção de um país melhor. Aí vai vir aí o debate se o banheiro é unissex, é trissex, é bissex, e essas questões não são as questões fundamentais e importantes para o desenvolvimento do país. O que a gente tem que discutir é ciência, pesquisa, tecnologia, segurança, saúde, e buscar um país que possa servir melhor, de acordo com as suas potencialidades, a todos os 215 milhões de brasileiros. Muito investimento na difusão da informação. Cada um de vocês que está aqui, são quase 300 pessoas agora, é um soldado da difusão da informação de qualidade. Multipliquem o alcance desses canais, desses bons debates. Nós vamos ouvir nos próximos dias diplomata espanhol, general português, diplomata chinês, mais uma vez general português. O que nós precisamos fazer com isso? Aprender e depreender com essas experiências para construir um país forte. O Brasil é gigante, com enormes potencialidades. Nós não podemos deixar isso correr, se esvair pelas mãos, discutindo assuntos de menor relevância ou sendo instados a discutir a corrupção, quando a gente não discute, por exemplo, o serviço da dívida. Corrupção é uma parte, mas por que não tem saúde, não tem escola, não tem educação? Não é porque tem corrupção. Claro, corrupção é um problema sistêmico no mundo. Tem na Áustria, tem nos Estados Unidos, tem na China, tem no Japão, e a gente precisa criar o quê? Melhores compliance, que não sejam cosméticos, educação, 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 educação. Mas nós precisamos entender que não podemos ser usados, o ressentimento das pessoas não pode ser usado para desviar do que é importante, que é trabalhar todo mundo dando o melhor de si pelo Brasil e para a sociedade brasileira. Passar para o comandante. Obrigado, Rogério. Olha só, gente. Eu vou pegar a carona numa palavra que o Rogério falou, que não sei se todo mundo prestou atenção, que é a viabilidade. O Brasil é um país viável. Eu não tenho a mínima dúvida disso. O problema é o seguinte, eu acho que é que nem criança, né? Você vê as crianças na creche, se você deixar, eles se resolvem entre eles. De vez em quando um vai brigar, vai dar um beliscão no outro, vai gritar, vai pegar um brinquedo, mas dali a pouco eles se acertaram, estão brincando, estão felizes. O adulto, ele é um corpo estranho no mundo das crianças. Da mesma forma, nós podemos nos acertar politicamente. Seja você que está me ouvindo aqui, que se acha de matriz de direita ou que se acha de matriz de esquerda, que na verdade são caminhos para chegar no mesmo lugar, que é o desenvolvimento e a paz social. Então, eu acho que qual é o problema do Brasil hoje, na minha opinião? Interferência estrangeira, eu não tenho dúvida disso. Nós temos que estudar mais a fundo a Revolução Colorida que houve no Brasil a partir de 2013, Operação Lava Jato, todo o lawfare que aconteceu aqui. Por quê? Porque foi uma clara intervenção externa. Clara! Foi uma sucessão de intervenções externas que aconteceram no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil, foi no Brasil, na Ucrânia, na Líbia, na Síria, diversos outros países aí, né, buscando o regime change, né, buscando enfraquecer os governos, enfraquecer os nacionalismos e colocar governos mais amigáveis ao neoliberalismo internacional, justamente para nos expoliar. Então nós temos que atentar para isso daí. Nós temos que atentar, porque, gente, nós estamos ficando
cada vez mais para trás. Eu falo sempre que eu tenho uma foto, eu mostro sempre essa foto nas lives, então, na época, ele não era nem vereador ainda, o Eduardo Suplicy foi na China em 76, naquela época, o Geisel abre a relação com a China em 75, o Felipe conhece bem esse assunto, é exímio conhecedor da obra do presidente Geisel, e já em 76 o Suplicy visita a China. Aí tem a foto emblemática, o Suplicy, no meio daquele monte de chineses pobres, né? Naquela época, o PIB chinês era metade do brasileiro, hoje é 8 vezes maior. Tendo passado por uma guerra civil violentíssima, revolução cultural, fome de mal, tudo que nós podemos pensar de ruim aconteceu na China, Bando dos Quatro, etc. E a China deu a volta por cima. Por quê? Porque lá existe unidade. Lá existe unidade. Eu vi uma vez um político chinês falar uma coisa com uma grande verdade. Ele falou, vocês falam no Ocidente que os governos aqui nunca mudam. É verdade, nunca mudam. Mas as coisas estão sempre mudando. Aqui no Ocidente, nós mudamos tudo, todos os governos, mas as coisas continuam sempre da mesma forma. Nós precisamos começar a olhar para o seguinte, por que nós estamos ficando para trás? É um fato, gente. Nós estamos ficando para trás. Nós estamos ficando para trás. Da Rússia, da Índia, da China, do Irã. O fato, o Irã saiu de uma guerra violentíssima com o Iraque há 30 anos atrás, em 1989, e hoje tem uma força militar poderosíssima, e a economia está se recuperando muito bem, eles estão fazendo grandes avanços aí no setor petrolífero. O Brasil, que não passou por nada disso, né, está perdendo essa corrida. Nós vamos entrar nesse mundo multipolar numa situação de desvantagem. É muito triste isso. Nós vamos acordar para essas coisas, buscar um projeto nacional. Eu acho que falta nos países aí, eu estava olhando outro dia, os Estados Unidos têm algumas estratégias econômicas, mas eles não têm uma estratégia da nação americana, de melhorar a vida do americano. As coisas lá estão começando a ficar difíceis. E a gente também, nos falta uma estratégia para melhorar a vida do brasileiro. Eu acho que essa é uma das propostas desses encontros maravilhosos aqui, que sempre que eu sou convidado, eu falo sempre isso, convidou, eu estou lá, não recuso. Às vezes eu só saio de um convite quando dá choque de agenda, mesmo assim, espremo a agenda de um lado do outro para a gente conseguir atender todo mundo, que eu acho muito importante, debater e sonhar um Brasil melhor. É isso que nós fazemos aqui. Obrigado. Excelentes colocações do Rogério e do comandante, absolutamente corretas, né? E eles chamam a atenção para um fato que temos que estar muito cientes, né? O Brasil está sob pesada guerra psicossocial orientada desde os Estados Unidos para fazer os brasileiros adotarem bandeiras, agendas e categorias de entendimento que distorcem a realidade, que não atendem aos interesses nacionais do Brasil, né? Então, quando a gente vê aí esses bolsonaristas em porta de quartel, né, eles estão defendendo, eles podem até achar que estão defendendo o Brasil, mas porque eles foram enganados, né? E quem é que enganou eles? Um sistema de informação orientado desde os Estados Unidos que os fazem acreditar que o Brasil precisa se subordinar aos Estados Unidos para ter alguma vez. Todos eles ali querem o Brasil como uma Porto Rico do Sul. É isso que eles querem para o Brasil. Eles não querem mais nada para o Brasil, além disso, porque colocaram na cabeça deles que qualquer coisa que não seja transformar o Brasil em Porto Rico do Sul é igual a comunismo. Eles não sabem o que é comunismo, né? Mas eles também nem querem saber, porque isso foi dito aí, isso foi colocado na cabeça deles, como se tivessem hackeado a cabeça deles e botado isso, né? Então, por mais que eles levantem a bandeira do Brasil, cantem o hino nacional, eles não estão a serviço do Brasil, porque nada de concreto que eles defendem
tem a ver com o que o Brasil precisa. Ali eles não falam dos pontos que o Rogério falou, que o comandante falou, muito pelo contrário, né? Então, tanto é que o líder deles, o Bolsonaro, foi para onde? Foi para os Estados Unidos. Ou seja, a desvinculação do Bolsonaro em relação ao Brasil é tão grande que o Bolsonaro não quer nem contato com os próprios eleitores. Ele vai e foge, porque ele efetivamente fugiu, ele foi para os Estados Unidos ainda durante a vigência do mandato. Ou seja, o presidente de um país que está a serviço de outro e que mostra que está a serviço de outro, né? E o que aquelas pessoas em frente ao quartel queria era que o Bolsonaro desse um golpe de Estado para poder cumprir a agenda dele de subordinação do Brasil aos Estados Unidos. Isso definitivamente não nos convém, porque, como diz o grande Paulo Nogueira Batista Júnior, o Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Brasil tem que ter projeto próprio, tem que ter visão própria, tem que ter economia própria, tem que ter defesa própria. Tudo do Brasil tem que ser próprio. Isso não quer dizer que a gente tem que se fechar para o mundo, não é isso, mas a gente tem que se integrar ativamente, se integrar como protagonistas e não nos integrar de forma passiva. A gente tem que nós devemos nos integrar ao mundo de pé, como a China está fazendo, como a Índia está fazendo, como a Rússia está fazendo. A gente não pode se entregar, né? A questão é, temos que nos integrar, mas não nos entregar. É essa a questão, né? E nesse sentido eu vejo aí no governo Lula algumas questões positivas nesse sentido. Por exemplo, o ministro Fernando Haddad falou que a entrada do Brasil na OCDE poderá ser revista. Eu espero que seja revista, porque o ingresso do Brasil na OCDE definitivamente não contempla os nossos interesses, né? O Brasil não tem que estar junto com a OCDE. O bloco do Brasil é os BRICS, né? O Brasil tem que aprofundar suas relações com os BRICS, né? Por outro lado, me preocupa no governo Lula que haja pessoas com a cabeça completamente americanizada tomando conta de setores que não são menos estratégicos para o Brasil, que buscam trazer para o Brasil os divisionismos, os fracionismos que já existem dentro dos Estados Unidos, só que do lado democrata. O Bolsonaro queria trazer do lado republicano e o Lula quer trazer do lado democrata. Ou seja, isso mostra que as forças políticas do Brasil estão articuladas de forma dependente, subordinada aos Estados Unidos. Isso precisa mudar, e isso vai mudar pela própria força da realidade. Porque da mesma forma que o Brasil não comportou Paulo Guedes, da mesma forma que o Brasil não comportou Ernesto Araújo, o Brasil também não vai comportar Silvia Almeida, não vai comportar Aniele Franco, não vai comportar Marina Silva, não vai comportar Sônia Guajajara, né? Que estão aí para atender determinada agenda. Esses indivíduos não foram colocados para serem figurantes, para serem ornamentos. A gente torce que eles acabem sendo isso, meros ornamentos ali para o Lula acalmar a militância mais esquerdista. Mas eles não foram colocados lá para isso, né? Mas eu tenho plena confiança de que o Brasil vai dar um jeito nisso, né? Que as próprias, assim como o Bolsonaro ao longo do mandato foi obrigado a se conciliar com as elites internas do Brasil, que efetivamente tocam o Brasil real, o Brasil profundo, como chamado centrão, independentemente do juízo de valor que se possa fazer, tudo mais, mas é melhor o centrão do que o Bannon, né? Essa é a minha visão, né? É melhor estar articulado com fazendeiros do Brasil profundo que trabalham, que produzem, que movem o Brasil real, do que estar articulado com falastrão nos Estados Unidos, porque qualquer interesse nacional, qualquer coisa dentro do Brasil é melhor do que algo de fora. Porque algo que é dentro do Brasil é algo nosso. Pode ser ruim, mas é nosso. É melhor, e o que é nosso, no máximo, vai ser ruim.
mas não vai ser destrutivo porque está integrado a gente. Agora, algo que vem de fora, aí sim é destrutivo porque é externo, né? E de alguém de um país aí que vê o Brasil como inimigo, porque os Estados Unidos veem o Brasil como inimigo, né? Então, da mesma forma que o Bolsonaro, ao longo do mandato, foi obrigado a conciliar com os setores internos, ainda que numa posição mais rebaixada por conta dos próprios erros táticos e estratégicos dele, também acho que o governo Lula, ao longo do tempo, será obrigado a rever determinados posicionamentos iniciais. Então, essas coisas aí, o Brasil é terra indígena, devolver todo o Brasil para índio, impor divisões raciais entre preto e branco. Eu acho que a própria realidade vai dobrar o governo Lula e ele será obrigado a rever isso e a readequar suas políticas para a realidade do Brasil. Mas tudo isso é um processo de aprendizado que o Brasil ainda está passando. Porque se o Brasil foi vítima de 2013, foi porque havia uma vulnerabilidade grande aqui dentro. O Brasil ainda estava muito imaturo politicamente em 2013. E a gente está construindo nossa maturidade aos poucos. Os últimos 4 anos já foram um processo de aprendizado. E a derrota do Bolsonaro já foi um acerto. O Brasil acertou em tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não estava atendendo aos interesses do Brasil. Da mesma forma, espero que daqui a 4 anos tenhamos aí mais avanços nesse aprendizado para que a gente possa caminhar num sentido nacionalista, que é um sentido integrador. Não é contra um ou contra o outro, mas é a favor do Brasil. Tem aqui algumas perguntas que Rafael Marques fez. Senhor Felipe, na sua opinião, o Brasil pode assumir o lugar dos Estados Unidos, se tornando a principal liderança do Ocidente? Para isso, o Brasil tem que disputar o Ocidente. E para disputar o Ocidente, é preciso ver o que diferencia o Brasil dos Estados Unidos. Enquanto o Brasil se colocar como zona de influência dos Estados Unidos, a gente não vai ter condições nem de conceber uma disputa dessa. Então, o Brasil tem que ver. Na minha visão, o Brasil tem uma herança ocidental, representa um Ocidente que não é o mesmo Ocidente dos Estados Unidos. O Ocidente dos Estados Unidos é anglo-saxão, iluminista e referenciado na Reforma Protestante. O Brasil é um outro Ocidente, é um Ocidente ibero-americano, é um Ocidente referenciado no catolicismo, mas com ampla aceitação e ampla incorporação das mais diversas crenças, credos, lusotropical, como dizia Gilberto Freire, e algo profundamente brasileiro. Então, para isso, a gente tem que saber qual é a nossa especificidade. Ainda assim, eu vejo que talvez seja mais interessante do que buscar se colocar como liderança do Ocidente, se colocar como defensor de uma herança civilizatória própria. E, para isso, teremos que nos desenvolver economicamente. E só se desenvolve economicamente com o nacionalismo econômico. O liberalismo econômico só leva à submissão, à subordinação e ao esfacelamento da nação. Então, o Brasil precisa se desenvolver para se projetar no mundo, para defender aquilo que ele é. A gente vê aí como é que a Rússia está superando as sanções impostas pelo Ocidente, com um sistema próprio de pagamentos, com autossuficiência energética, autossuficiência industrial. Tudo isso foi construído com estratégia de desenvolvimento, grande parte dela da União Soviética. E com o Putin aí reforçando a partir de uma sinergia entre Estado e setor privado, que, ao meu ver, é o que a gente precisa no Brasil. Nem o liberalismo dogmático e nem o comunismo dogmático. Só que o comunismo dogmático já foi ultrapassado. O liberalismo dogmático, muita gente ainda precisa se convencer de que ele não dá certo. A solução é uma economia mista, uma economia nacional com Estado e setor privado atuando conjuntamente. E aí vai uma pergunta para o comandante, também do Rafael. Comandante, é possível para o Brasil alcançar parte do poder americano e superar no futuro?
acho que possível sempre é, mas nós não temos uma estratégia para isso. Se você perguntar bem mesmo, se você for fazer uma análise de tudo o que existe em termos de debate, de estratégia no Brasil, tirando a nossa comunidade, que eu acho que é disruptiva. A gente fala muita coisa aqui que é até mal entendida, né, Rogério? Mas tirando, acho que a nossa comunidade, a maior parte do pessoal quer se acomodar. O brasileiro, uma boa parte da elite brasileira, que elite forma opinião, ela se acha uma extensão da OTAN, se acha uma extensão dos Estados Unidos, né? Se acha um primo pobre dos Estados Unidos que pode entrar na festa. A gente tem, infelizmente, Felipe, esse sentimento de vassalagem. Eu lembro que eu vi documentos militares dos anos 70 em que colocavam praticamente as forças, documentos oficiais que colocavam as Forças Armadas Brasileiras como praticamente uma extensão da OTAN. E nós não somos isso. Os interesses da OTAN são diversos dos nossos. Houve, na verdade, o que acontece? Uma contaminação cultural em função de Hollywood, uma série de outras coisas que eu não vou entrar. Acho que começa com o Papagaio Zé Carioca lá em 42, né? E a gente confundiu as coisas. Nós achamos que nós somos americanos do Sul. Nós não somos, gente. Os interesses deles são completamente diversos dos nossos, completamente. Eles querem uma outra coisa. Eu não digo nem o povo americano, mas quem dá as cartas mesmo, os Estados Unidos, que é o Deep State, né? Esse pessoal atlanticista, eles querem o bem do Brasil, não querem que o Brasil se desenvolva, não querem nada disso. Então, eu penso assim, para a gente conseguir superar tudo isso, nós precisamos de uma estratégia de desenvolvimento militar. E essa estratégia passa pelo fortalecimento da indústria bélica brasileira. Eu tenho visto bons sinais de algumas autoridades do governo que ora se inicia. Eu espero que isso não seja, né, promessas vãs aí, que a coisa avance nesse sentido, mas é fundamental, é importantíssimo o trabalho que a nossa comunidade desenvolve no sentido de conscientizar o brasileiro para a construção futura de uma estratégia genuinamente calcada no interesse nacional, que é a coisa que a gente mais bate aqui. O Rogério fala muito disso, ele experimentou na pele isso como empresário. A situação aqui realmente é muito difícil, então eu acho que nós precisamos, o básico é isso, aonde está o interesse nacional e vamos desenvolver. E a gente precisa questionar também certas figurinhas que tem por aí, né, que quando começam a fazer a defesa de certos proselitismos que vêm de exterior, a gente fala, mas vem cá, meu filho, onde é que está o interesse nacional disso? Por exemplo, essa defesa climática xiita que o pessoal, terrorista que o pessoal faz, xiita não, que eu gosto dos xiitas, mas terrorista que o pessoal faz aí da Amazônia para o estrangeiro, etc. A gente tem que chegar a perguntar em fóruns, em debates, em palestras, nas redes sociais. Dona Marina Silva, aonde está o interesse nacional disso? Eu acho que isso é muito importante. Obrigado. Eu queria comentar a respeito, pegando aí a deixa do comandante, sobre uma situação que nós comentamos aí. Não sei se foi numa última live que nós fizemos juntos, né? E também nos bastidores. Eu falava sobre a necessidade, né? Quando a gente fala em projeto nacional, a gente fala muito na necessidade de construção de condição, o que é o Estado, na realidade, para mim, no contexto que a gente vive, né? Um facilitador, é um administrador, é um gerente da condição da indução do desenvolvimento nacional. Numa determinada ocasião, né, eu produzi diversos produtos derivados aí de termoplástico segunda geração, inclusive luvas plásticas para supermercados, para hospitais, frutas, legumes e verduras, enfim, eram aquelas luvas descartáveis de plástico. Eu produzia aqui no Brasil e chegava a uma determinada condição de custo que, num determinado momento, isso aí no final dos anos 90, recebia uma oferta da China, dos chineses, mas também havia ofertas similares aí de Taiwan, da Indonésia, da Malásia, que colocava o produto aqui no Brasil com seguro, com custo frete, seguro, mobilização e transporte aqui de Santos para São Paulo, onde eu estou, abaixo do custo de produção que eu tinha. Aí, quando a gente ia buscar, eu acho que esse exemplo é muito bom de ser exteriorizado, para que a gente possa entender o que a gente precisa. Por que acontecia isso? Porque vem muita baboseira, porque tem trabalho escravo na China, não sei o quê e tal. Não.
que acontecia na realidade é o seguinte, a gente conversando com os traders, conversando com as pessoas que faziam a operação, o que acontecia na realidade é o seguinte, o Estado induzia a empresa exportadora com energia mais barata, com crédito mais barato, com matéria-prima de alguma forma subsidiada para exportação, para geração de riqueza, para criação de emprego, para desenvolvimento de tecnologia. E uma das maiores vítimas de 2013, a gente não vai entender isso se nós não conhecermos a situação no âmago. Uma das maiores vítimas de 2013 não foi por acaso, foi o BNDES. O BNDES era uma das genis. Ah, porque nós não precisamos disso, porque é um antro de corrupção, a caixa preta do BNDES, o BNDES isso, o BNDES aquilo, o BNDES só tem ladrão. Quer dizer, tocaram a partir de 2013 nos pontos, nos calcanhares de Aquiles do Brasil, sob o ponto de vista das condições para assegurar seu desenvolvimento. Bateram na matriz tecnológica, bateram no BNDES, bateram na indústria de energia, no pré-sal, na Petrobras, bateram na petroquímica, foram os elementos escolhidos a dedo. Só que o que nós tivemos aí? Nós tivemos um problema muito sério, que nós não tivemos a capacidade de contraposição na informação. Quando você não tem capacidade de contraposição na informação, o público, muitas vezes, batia a palma para o seu próprio algoz, para a destruição do seu próprio país. Então, quando você tem um sujeito, como esse sujeito aí que foi juiz da 13ª Vara de Curitiba, depois foi ministro, que vira ídolo do país, vira um ídolo nacional, muitas senhoras, muitos senhores colocavam nas capas. Eu não sei se o pessoal esqueceu disso, mas nas capas, hoje não existe mais isso, apesar de ele ter sido eleito aí para o Senado no Paraná. Mas as pessoas usavam a fotografia desse casal como referência nas redes sociais. E essa operação estava destruindo o Brasil. Quer dizer, depois ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal como incompetente, numa situação que foi procrastinada ao extremo, porque, na realidade, gente, nós temos uma situação que nós precisamos de mais BNDES. Nós precisamos de mais segurança energética. Nós precisamos de um BNDES por estado. Na China tem mais do que isso. Eu conversava com o exportador na ocasião e dizia, mas como é que o cara consegue? Porque tem um commodity aqui que tem uma cotação internacional, Amsterdã, Roterdã, Antuérpia. Ele dizia, o Estado promove, o Estado paga prêmio, o Estado fornece energia mais barata, o Estado fomenta e divide, em alguns casos, aí, o custo do seguro para transporte internacional. Né? Então, você tem toda uma estrutura, inclusive que no Brasil as pessoas não sabem. Há oligopólio na indústria de seguro, do transporte marítimo, há oligopólio na questão dos transportes internacionais. Quer dizer, e aí quando você começa a desenvolver no país condições... Uma outra coisa que o Brasil tinha fundamental era essa ascensão dentro da América do Sul. O Mercosul é um fator muito importante e deveria agregar, o Mercosul deveria agregar outros países da região. E vejam, o comandante Felipe vão lembrar, veio aquele discurso todo, a Pátria Grande, o Foro de São Paulo, a coisa da América do Sul socialista e tal. Quer dizer, quando na realidade qual era a intenção? E ainda existe essa intenção em muito discurso que a gente ouve por aí. Nos distanciar dos nossos vizinhos. Quer dizer, o melhor parceiro comercial para o Brasil, não estamos falando de rivalidade de futebol. Não é Corinthians e Boca Juniors, não é Fluminense e River Plate. Nós estamos, o maior parceiro, por uma questão de sinergia, de processo, é a Argentina, pô. E até hoje, quer dizer, você tem essa campanha toda contra a Argentina, contra a Venezuela, contra os vizinhos, contra o Paraguai, contra o Uruguai. Gente, a partir da ascensão em relação ao domínio desses processos com os vizinhos, uma indústria forte, com fomento do Estado brasileiro, com energia barata e com segurança energética, nós iremos construir um país verdadeiramente forte. Nós temos tempo para isso. O exemplo que está acontecendo na Ucrânia é fundamental, mas nós precisamos ter a capacidade de difundir informação de qualidade e tocar as almas, mentes e corações de quem realmente, nesse momento, pode fazer a diferença no Brasil. Então, olha, eu sou chato pra cacete em relação a isso. Compartilhem muito. Porque se a gente ficar na mão da Globo, dos articulistas da Globo News, nós não vamos andar para frente. Nós não estamos defendendo os interesses do Brasil na mídia hegemônica, pelo menos desde que eu me conheço por gente, eu nunca vi isso acontecer. Então nós precisamos aí, a questão da CEITEC, que o Rony está dizendo, CEITEC, xisto, fertilizante, sabe? Tem muita coisa para construir no Brasil. E quando a gente tiver que criticar,
qualquer governo, vamos criticar atos, não vamos criticar no sentido de dividir a sociedade brasileira para que a sociedade brasileira fique conflagrada. Mais do que qualquer coisa, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, da necessidade da gente estudar o que é importante para desenvolver um país forte. Vamos fazer a disputa de ideias, não vamos fazer a disputa de lacração, de diversão, de divisão do Brasil. Então, queria deixar esse recado aí para todos vocês e agradecer muito aí a oportunidade do debate com o comandante, com o Felipe, porque é muito importante que nós estejamos em todas as redes oferecendo um contraponto. Um contraponto. Olha, tem um problema aí em relação à questão da Amazônia, a questão do garimpo na Amazônia. Só para concluir, eu quero lançar uma provocação aqui. Em muitos países da África, inclusive subsaariana, as grandes companhias de mineração promovem campanhas contra o que eles chamam de exploração predatória de recursos minerais, com um único objetivo: assegurar o controle por elas, grandes empresas de oligopólios, dessas riquezas. Aí eles dizem, o fulano está destruindo a selva, não vou citar país nominalmente aqui, tá? Mas de determinado país, nós precisamos chamar por uma intervenção. E quando isso não é suficiente, que é a questão da destruição do meio ambiente, eles falam do perigo do terrorismo, do narcotráfico, é toda a mesma narrativa, que é para tocar em quem não estuda, não conhece, como o comandante diz, não lê um livro, não tem um livro na estante. E o sujeito está cheio de energia, é voluntarioso, ou está cheio de ressentimento... Aí... É o burro iniciativa. É macaco em loja de elefante, em loja de cristal. Macaco em loja de cristal ou elefante em loja de cristal. Vai lá e vai quebrar tudo, pô. O cara vai cheio de vontade, mas vai fazer um banzé danado. Né? Então, vamos estudar, vamos ter cabeça no lugar, energia para defender o país e o que é importante para o Brasil, para o seu desenvolvimento. Embrapa, desculpa, só para concluir, eu vi aqui o Tom dizendo, Embrapa, vieram aqui com tecnologias que a Embrapa dominava, né? Alienígenas, sem a menor necessidade para fazer propaganda de estrangeiro, em cima de trabalho científico da Embrapa de anos, pô. Vamos defender o Brasil, gente. O resto, cada um defende aí os seus interesses. Como é que alguém pode se dizer patriota destruindo, diminuindo uma instituição do porte, da importância da Embrapa para fazer propaganda de grupos estrangeiros? Como? Aí, a lavagem cerebral foi forte, a operação psicológica, a guerra psicossocial foi intensa para convencer brasileiros de que abrir mão das próprias instituições para favorecer grupos estrangeiros era nacionalismo, era patriotismo. E ainda depredam a bandeira nacional, levantando-a para defender a negação do Brasil. Seria melhor eles cuspirem na bandeira nacional, porque pelo menos eles não poluiriam a bandeira nacional com essa agenda antinacional. Mas, o comandante, se quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade. Eu só quero agradecer aqui, Felipe, e eu acho o seguinte, nossa comunidade tem uma missão muito importante. Isso tudo que o Rogério falou, principalmente da Embrapa, a gente tem que começar a desfazer, vamos lá, desdemonizar o Estado. É um papel muito importante, porque se falar o Estado não é eficiente, o Estado não é isso, o Estado não é aquilo. A gente precisa começar a mostrar que o Estado é importante, é necessário e pode ser eficiente se a gente trabalhar ele de forma... Porque houve todo o interesse estrangeiro de enfraquecer os Estados nacionais. Então, a gente precisa revitalizar o conceito de Estado perante as próximas gerações. Isso é uma tarefa que a gente não pode abrir mão dela em momento algum. De resto, Felipe, eu só quero agradecer a oportunidade, é sempre bom estar com vocês aí, são pessoas com os quais eu aprendo muito, meus amigos, pessoas com os quais eu tenho um carinho e uma consideração, uma admiração enorme, tá? Eu convido todo mundo aí depois aqui na live do Arte da Guerra, que a gente vai
a gente vai daqui para lá. Isso que eu quero dizer. Obrigado pela oportunidade. Então, vamos todos para a live do canal Arte da Guerra. Muito obrigado ao comandante, ao Rogério, por essa conversa extraordinária, como todas as que fazemos, seja aqui, seja no Arte da Guerra, seja no canal do Rogério. Agradeço a todos que nos acompanharam. Vocês fazem parte dessa construção nacionalista e patriótica que estamos empreendendo juntos. Um grande abraço a todos, uma boa noite a todos e até a próxima. Até mais, gente. Um abraço.